Marcos tinha tudo: dinheiro, poder e uma vida aparentemente perfeita. Até que uma mensagem anônima destruiu todas as suas certezas em questão de segundos. Traído pela mulher que amava e por seu melhor amigo, ele viu seu mundo ruir diante dos próprios olhos. Mas foi justamente quando achava que tudo estava perdido que Marcos descobriu algo capaz de transformar sua dor em esperança. Um novo amor surgido no lugar mais improvável, mostrando-lhe que as maiores riquezas da vida não têm preço. A música ambiente suave preenchia o salão da mansão, enquanto Marcos terminava de revisar alguns contratos no escritório de casa. Ele checou o relógio de ouro no pulso. 21h45. Sofia havia dito que sairia com as amigas, mas algo dentro dele o incomodava. A intuição o alertava de que algo estava errado, uma sensação incômoda que ele tentava ignorar há meses. O celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem anônima apareceu na tela. Abra os olhos. Sua esposa está com outro. Acompanhando o texto, algumas fotos anexadas. Seus dedos tremeram ao abrir as imagens. Lá estava Sofia, vestida de vermelho, rindo e trocando carícias com um homem em um restaurante requintado. O choque veio como um soco, mas foi ao ampliar a última imagem que seu estômago revirou. O outro homem era David, seu melhor amigo. O ar pareceu sumir. Marcos tentou se convencer de que havia um engano, uma coincidência infeliz. Mas ele conhecia bem a postura de Sofia e a forma como ela olhava para os homens que lhe interessavam. Aquilo era real. Sem pensar, pegou a chave do carro e dirigiu até o restaurante. A visão o atingiu em cheio assim que entrou. Sofia segurava a mão de David sobre a mesa, rindo com intimidade. Ele caminhou até eles, o barulho dos sapatos ecoando no ambiente elegante. O riso de Sofia morreu quando ela levantou o olhar e encontrou o dele. O que está acontecendo aqui? A voz de Marcos era baixa, mas carregada de tensão. David soltou a mão de Sofia, desviando o olhar. Marcos, não é o que você pensa, tentou David, mas o desconforto na sua expressão revelava a mentira. Sofia inclinou a cabeça, um sorriso frio se formando. E o que você acha que está acontecendo? Sua voz era calculada, como se já tivesse se preparado para esse momento. Marcos sentiu o sangue ferver. Eu confiei em vocês dois. Minha esposa e meu melhor amigo. Vocês ao menos têm vergonha? Sofia suspirou e apoiou o cotovelo na mesa. Marcos, sejamos honestos. Esse casamento já acabou há muito tempo. Você só não percebeu. Ele encarou a mulher que acreditava conhecer por anos e sentiu um vazio crescendo dentro de si. Então era mais fácil trair do que terminar comigo? Talvez fosse. Ou talvez você nunca tenha realmente estado presente para perceber que eu já não te amava mais. Marcos fechou os punhos. Sentiu o olhar de clientes curiosos ao redor. David se remexeu na cadeira. Marcos, Cale a boca. A voz de Marcos saiu firme. Ele não precisava de desculpas vazias. O coração batia acelerado, mas ele não permitiria que vissem sua fraqueza. Com a frieza de quem havia acabado de perder tudo, Marcos deu um passo para trás. Fiquem com isso, vocês se merecem. Virou-se e saiu do restaurante. O vento frio da noite bateu em seu rosto quando atravessou o estacionamento, sentindo o peso da traição esmagar seu peito. No carro, encarou o reflexo no retrovisor. Quem era aquele homem agora? Ele havia perdido a esposa, o melhor amigo. A ilusão de que sua vida era perfeita. A única certeza que tinha naquele momento era que precisava desaparecer. O motor do carro roncava baixo enquanto Marcos dirigia sem rumo. As ruas iluminadas se misturavam aos pensamentos caóticos que percorriam sua mente. A traição de Sofia e David queimava em seu peito como um ferimento aberto. Como ele não viu os sinais antes? Ou será que viu e escolheu ignorar? A mão apertava o volante com força. Seu mundo, construído com anos de esforço, desmoronara em uma única noite.
O que restava agora? Dinheiro, status, nada disso preenchia o vazio que crescia dentro dele. Pegou o celular e, num impulso, ligou para Robert, seu advogado de confiança. Preciso de um tempo longe. Venda tudo o que puder e me mande os detalhes depois. Tudo? A voz de Robert demonstrava surpresa. Não quero nada que me lembre dessa vida. Faça acontecer. Desligou antes que o amigo pudesse contestar. Ele precisava respirar, sair daquela realidade sufocante. Acelerou, deixando a cidade para trás. Os dias seguintes foram um borrão de estradas e noites mal dormidas em hotéis simples. Seu rosto, antes sempre barbeado e impecável, começou a exibir uma barba rala. As roupas de grife perderam o brilho conforme ele deixava de se importar. Pela primeira vez, Marcos estava vivendo sem um plano, e isso o aterrorizava. Foi em uma noite fria, dirigindo sem destino, que avistou um pequeno restaurante à beira da estrada. O letreiro piscava fracamente, quase como um convite discreto para alguém que precisava de um refúgio. Ele estacionou e entrou. O aroma de café fresco e pão quente o envolveu. O ambiente era modesto, com algumas mesas ocupadas por clientes locais. Diferente dos restaurantes de luxo que frequentava, esse lugar parecia real. Sentou-se em um canto e, antes que pudesse pedir, uma mulher se aproximou com um bloco de anotações em mãos. Boa noite. O que vai querer? Marcos ergueu os olhos. A garçonete era jovem, com olhos expressivos e um semblante determinado. Diferente das mulheres que costumava conhecer, não parecia interessada nele. Apenas esperava seu pedido, como faria com qualquer outro cliente. Um café, preto. Ela assentiu e se afastou, sem formalidades, sem bajulação. Ele não sabia por quê, mas aquilo o intrigou. Quando ela voltou, colocou a xícara na mesa e o observou por um instante. Não parece do tipo que frequenta lugares como este. Marcos ergueu a sobrancelha. E que tipo eu pareço ser? Alguém que está fugindo de algo. O comentário o pegou de surpresa. Não esperava ser lido tão facilmente. E se eu estiver? Ela deu de ombros. Então talvez esse seja um bom lugar para se esconder, pelo menos por um tempo. Marcos tomou um gole do café quente, sentindo o amargor familiar. Pela primeira vez desde que fugira de sua vida antiga, sentiu que talvez estivesse no lugar certo. Marcos voltou ao restaurante no dia seguinte, e no outro. A verdade era que ele não sabia ao certo por que continuava aparecendo ali. Talvez pelo café, que já se tornara uma rotina, ou talvez por Lara, a garçonete de olhar afiado e língua afiada na mesma medida. Ela nunca perguntava muito sobre ele. Não tentava puxar conversa além do necessário, mas toda vez que o servia, deixava escapar uma observação que o fazia refletir. Está começando a se acostumar a lugares como este? Marcos ergueu os olhos do jornal que fingia ler. Por que pergunta? Porque você já não olha para a xícara de café como se ela fosse um insulto à sua existência. Ele riu, um som rouco e raro. E como eu olhava antes? Como alguém que esperava que o café fosse servido em uma taça de cristal. Marcos não respondeu. Apenas tomou um gole da bebida quente. De fato, sua percepção do lugar havia mudado. Ou talvez fosse ele que estivesse mudando. Com o passar dos dias, começou a notar detalhes que antes ignorava. A forma como os clientes sempre cumprimentavam Lara pelo nome, como se fosse uma velha amiga. A forma como ela ajudava a senhora que vendia doces na entrada sem esperar nada em troca. Ele também notou como seus próprios pensamentos estavam mais calmos. As vozes do passado ainda ecoavam, mas já não gritavam tanto. Numa tarde, Lara o surpreendeu. Se vai continuar aparecendo por aqui, pelo menos faça algo útil. Marcos ergueu a sobrancelha. O quê? Ela jogou um avental na mesa. Já lavou pratos antes. Ele pegou o tecido, analisando-o como se fosse um enigma. Isso é sério? Não parece que estou brincando, parece? Marcos olhou ao redor. O restaurante estava movimentado.
a cozinha funcionando a todo vapor. Ele poderia simplesmente recusar e ir embora, mas por alguma razão não quis. Levantou-se, colocou o avental e seguiu Lara até os fundos do restaurante. Muito bem, senhor milionário, pegue a esponja. Ele bufou. Se soubesse quem eu sou, não me chamaria assim. Lara cruzou os braços. Quem disse que não sei? Marcos congelou por um instante. O quê? Ela sorriu de canto. Eu posso não acompanhar o mundo dos ricos, mas não sou ingênua. Seu relógio de luxo te entrega. Mas, sinceramente, não ligo. Aqui, você é só mais um cara lavando pratos. Pela primeira vez, Marcos sentiu que estava sendo tratado apenas como ele mesmo, sem o peso do nome ou da fortuna. E, surpreendentemente, gostou disso. As noites de Marcos eram inquietas. Mesmo depois de semanas longe da sua antiga vida, os fantasmas do passado ainda o perseguiam. Ele sonhava com Sofia e David. O rosto dela, tão familiar, agora era um lembrete constante da traição. No sonho, ele voltava para casa e encontrava os dois juntos, sussurrando coisas que ele não conseguia ouvir, mas sabia o que significavam. O riso dela ecoava, cortante, frio. Ele acordou suado, respirando pesadamente no quarto pequeno e simples onde estava hospedado. Passou as mãos pelo rosto, tentando afastar as imagens. Por que ainda doía tanto? No dia seguinte, enquanto secava pratos no restaurante, sentiu o olhar atento de Lara. Ela sempre parecia perceber mais do que deveria. Vai me dizer o que te atormenta ou vai continuar tentando esconder? Marcos hesitou. Nunca falava sobre isso, sobre o que aconteceu, mas por alguma razão queria contar. Eu fui traído. A frase saiu pesada, como se carregasse meses de angústia. Lara não demonstrou surpresa. Apenas esperou que ele continuasse. Não era só minha esposa, era também meu melhor amigo. As duas pessoas que eu mais confiava. Lara largou o pano de prato no balcão e cruzou os braços. E você acha que isso diz mais sobre eles ou sobre você? Marcos franziu a testa. O que quer dizer? Que às vezes a gente se culpa por confiar nas pessoas erradas, quando na verdade o erro foi delas, não nosso. Ele ficou em silêncio por um tempo. Nunca havia pensado dessa forma. Sempre se perguntou como foi burro por não perceber antes. Mas e se o problema não fosse ele? Ainda assim, eu não consigo esquecer. Lara suspirou. Talvez porque você ainda não decidiu deixar isso para trás. Marcos desviou o olhar. Não é tão simples. Não, não é. Mas continuar carregando essa dor também não é. Ela voltou ao trabalho como se não tivesse acabado de mudar completamente a forma como ele enxergava aquilo. Naquela noite, quando os pesadelos vieram, Marcos acordou antes que o riso de Sofia o atingisse. Sentou-se na cama, respirou fundo e decidiu que não deixaria mais o passado definir quem ele era. Os dias começaram a parecer diferentes para Marcos. Ele ainda acordava cedo, mas agora não era apenas para fugir dos pesadelos, era porque queria estar no restaurante. Lara o colocava para trabalhar sem piedade. No começo, ele resmungava. Você realmente acha que sou útil aqui? Não, mas você pode aprender a ser. Ele descobriu que lavar pratos não era tão fácil quanto parecia. Derrubou um copo, molhou a camisa inteira e quase escorregou no chão ensaboado. Lara riu de cada erro, e estranhamente ele não se importou. Milionários não são tão bons com tarefas básicas, né? Se fosse uma negociação de milhões, eu me sairia bem melhor. Então negocie com essa pilha de pratos. Convença eles a ficarem limpos sozinhos. Apesar das piadas, Marcos começou a notar algo diferente. Ele nunca havia sentido satisfação em pequenos gestos. Servir uma mesa, limpar o balcão, carregar caixas de mantimentos. Eram coisas simples, mas estranhamente gratificantes. Certo dia, ele a viu ajudando uma senhora a empacotar pães para vender na feira. Não era parte do trabalho dela, mas Lara parecia gostar de ajudar. Marcos observou a cena, intrigado. Por que você faz isso? Lara olhou para ele e sorriu.
porque posso. Ele refletiu sobre isso o resto da tarde. Marcos passou a vida inteira construindo negócios gigantescos, acreditando que seu valor estava no que conseguia acumular. Mas ali, naquele pequeno restaurante, uma mulher ensinava que o valor de alguém estava no que podia fazer pelos outros. Naquela noite, Lara precisou carregar algumas caixas para dentro da cozinha. Marcos se ofereceu para ajudar sem que ela precisasse pedir. Bom, parece que finalmente está aprendendo. A gente aprende com quem vale a pena. Lara o encarou por um instante, surpresa com a resposta. Marcos percebeu que pela primeira vez em muito tempo não estava apenas existindo, estava vivendo. Marcos nunca imaginou que um restaurante simples pudesse se tornar um refúgio. Mas ali estava ele, acostumando-se à rotina, aos clientes e principalmente à presença de Lara. Ele a observava enquanto trabalhavam juntos. Seu jeito de lidar com as pessoas, a forma como sempre encontrava algo positivo em qualquer situação. Era como se ela tivesse uma luz própria, e isso o assustava. Naquela noite, quando fecharam o restaurante, os dois ficaram sentados na varanda dos fundos, observando o céu. O silêncio entre eles era confortável, mas Marcos sabia que precisava falar. Eu nunca imaginei estar aqui, fazendo isso. Lara sorriu. Lavando pratos? Ele riu baixo. Não só isso, mas estar aqui me sentindo bem. Ela virou o rosto para encará-lo. E por que isso te assusta? Marcos hesitou. Porque da última vez que me senti assim, fui traído por quem eu mais confiava. Lara ficou em silêncio por um instante, e então falou, sem rodeios. E agora tem medo de confiar de novo. Ele não negou. Sim, ela suspirou. Eu também. Já me decepcionei com pessoas que amava. Mas sabe o que percebi? Marcos esperou. Se você passa a vida inteira com medo de confiar, acaba perdendo coisas boas pelo caminho. Ele olhou para ela e viu sinceridade em suas palavras. Pela primeira vez, sentiu vontade de tentar. Talvez você tenha razão. Lara sorriu. E Marcos percebeu que, de todas as riquezas que já teve na vida, nenhuma brilhou tanto quanto aquele sorriso. Marcos finalmente sentia que havia reencontrado seu equilíbrio. O restaurante tinha se tornado seu lar, e a rotina simples ao lado de Lara trouxe uma paz que ele nunca experimentara antes. As lembranças dolorosas, embora não esquecidas, começavam a se tornar apenas ecos distantes, sufocados pela força do presente que construía dia após dia. Naquela tarde ensolarada, enquanto terminava de organizar algumas caixas no estoque, Marcos ouviu o sino da porta tocar, anunciando a chegada de um cliente. Saiu da cozinha secando as mãos em um pano, pronto para atender, mas congelou imediatamente. Parada na entrada do restaurante, vestindo um vestido elegante demais para aquele lugar modesto, estava Sofia. Ela ergueu os olhos na direção dele e seu sorriso, antes tão irresistível, agora parecia um aviso de tempestade. Marcos, disse Sofia, a voz suave, porém firme. Encontrei você finalmente. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. A última pessoa que desejava ver estava ali, invadindo o seu refúgio. Tudo aquilo que ele estava tentando deixar para trás voltou com uma força avassaladora, rasgando novamente suas cicatrizes. O que você está fazendo aqui, Sofia? Sua voz saiu firme, mas ele percebeu o leve tremor em suas mãos. Sofia avançou lentamente pelo restaurante, observando cada detalhe ao redor com um misto de curiosidade e desprezo velado. Então é aqui que você tem se escondido? Um restaurantezinho à beira da estrada? Nunca imaginei você num lugar assim. Marcos respirou fundo, tentando manter o controle. Não estou escondido. Estou exatamente onde quero estar. Ela deu um passo mais próximo, diminuindo ainda mais a distância que os separava. Seus olhos tinham aquele brilho familiar, manipulador, que um dia o fascinara. Foi um erro, Marcos, começou Sofia, suavizando sua expressão. Eu sei disso agora. Fui impulsiva, egoísta. Estava confusa, mas percebi que te amo.
que sempre amei. Marcos soltou uma risada seca, sem humor. Me ama agora que percebeu que eu não era tão substituível quanto você achava? Sofia cerrou os olhos, mostrando um lampejo de irritação antes de voltar a suavizar sua expressão. Colocou uma mão delicada no braço dele, aproximando-se ainda mais. Não precisa ser assim. Volte para casa comigo, Marcos. Nosso mundo é outro. Você não pertence a esse lugar. Nesse exato instante, a porta dos fundos se abriu, revelando Lara com uma cesta de pães nas mãos. Ao perceber a cena à sua frente, ela parou abruptamente, os olhos presos no contato próximo entre Marcos e Sofia. Um choque profundo percorreu seu rosto, seguido rapidamente por uma expressão dolorosa. Desculpe, não queria interromper, murmurou Lara, tentando conter a voz que quase falhou. Marcos afastou-se imediatamente de Sofia, sentindo o desespero subir à garganta. Lara, espere! Não é nada disso. Lara forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Tudo bem, Marcos. Talvez seja melhor que você resolva isso sozinho. Sem esperar resposta, ela largou a cesta sobre uma mesa e saiu rapidamente pelos fundos. Marcos sentiu o peito apertar violentamente, como se estivesse sendo arrancado de si mesmo. Parece que sua amiga entendeu o recado, comentou Sofia, com um tom de satisfação discreta. Marcos voltou-se para ela, sentindo raiva como nunca sentira antes. Você não tinha o direito de vir aqui. Não tinha o direito de destruir tudo de novo. Ah, só estou corrigindo um erro, rebateu ela com calma assustadora. Pense bem, Marcos. Você realmente acha que essa vida simples é suficiente para você? Marcos encarou os olhos dela, agora sem conseguir entender como um dia acreditou que aquela mulher pudesse realmente amá-lo. Não. O erro é você achar que pode entrar na minha vida sempre que quiser e destruir o que me faz bem. Eu não quero voltar para você. Nem hoje, nem nunca mais. Sofia ficou imóvel por um instante, visivelmente surpresa com a determinação em suas palavras. Seu olhar frio retornou quase imediatamente. Você está cometendo um erro, Marcos. Não esqueça quem você é. Eu finalmente descobri quem eu sou longe de você. Agora, por favor, saia. Sofia hesitou, como se tentasse encontrar outra estratégia, mas percebeu que havia perdido. Com uma dignidade fria, endireitou a postura e caminhou lentamente até a saída, parando apenas para lançar uma última provocação. Espero que não se arrependa, Marcos, porque quando você quiser voltar, pode ser tarde demais. A porta fechou-se atrás dela, deixando Marcos sozinho, o coração acelerado e a mente em caos. Sofia trouxera o passado com força devastadora, mas agora o que mais importava era encontrar Lara e fazê-la entender que seu futuro não incluía mais aquela vida antiga. Correu até os fundos do restaurante, mas Lara não estava lá. Seu coração apertou-se ainda mais forte, e ele percebeu a verdadeira gravidade da situação. Lara havia se tornado seu porto seguro, e agora, por causa do seu passado, corria o risco de perdê-la para sempre. Marcos sentou-se nos degraus da varanda, enterrando o rosto nas mãos. Precisava pensar rápido, precisava agir. Ele jamais permitiria que Sofia destruísse mais uma vez tudo o que ele estava reconstruindo. Com os últimos raios de sol se escondendo no horizonte, Marcos tomou uma decisão. Era hora de deixar claro, de uma vez por todas, onde seu coração realmente estava. Marcos nunca havia sentido tamanha urgência como naquele momento. As palavras de Sofia ainda ecoavam em sua mente, mas já não tinham o poder de antes. Agora tudo o que ele desejava era encontrar Lara e dizer tudo o que nunca teve coragem de admitir plenamente. O pensamento de perdê-la era insuportável, muito mais doloroso do que a traição que havia sofrido anteriormente. Ele saiu do restaurante, correndo pelas ruas tranquilas daquela cidade pequena, com o coração acelerado. Por onde começar? Onde Lara poderia ter ido buscar refúgio nas